Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse falaremos sobre as versões mais extremas lançadas até hoje do Porsche Cayman e do Porsche Boxster. Então vai ser do 718 Cayman GT4 e do Porsche Boxster Spyder. Meu nome é William e o Cayman tem mais potencial que o 911. Não fosse a maldita tradição que impede seu desenvolvimento total. Fala pessoal, meu nome é Henrique e apesar de ser ferrarista, hoje vamos falar do produto Porsche que eu mais gosto, Cayman. Eu tô dando risada porque o Matheus não tá de novo. Exatamente, nós vamos falar de Porsche sem o Matheus, olha que beleza. Ou seja, vai ser um bom episódio. Mas eu pedi pra ele, na verdade assim, ele teve um imprevisto familiar aí. E ele não é muito fã de gravar áudio sozinho, como ele já tinha. Eu não sei se ele comentou isso em público ou numa live. Mas eu pedi pra ele deixar um áudio. Vamos ver se ele vai lembrar de enviar, tá? Se ele não lembrar, o episódio acabou, o Henrique acabou, tá? Então eu vou deixar eu pedi pra ele gravar um áudiozinho de alguns minutos aí, falando algumas coisas do Cayman e do Boxster. Pra situar aí, talvez na questão motorsport, mas enquanto isso vai ficar eu e Henrique. And welcome to the new Porsche 718 Spyder and the 718 Cayman GT4. Two hardcore machines with one purpose in mind, to provide a sheer, unadulterated driving performance and pleasure. Primeira coisa é assim, pensa, em saber que o 718 Cayman GT4 é 4 segundos mais rápido em Nordschleife do que o Carrera GT, é embaçado. Até, a título de curiosidade, quando eu vi 4 segundos mais rápido que o Carrera, eu tava assistindo um vídeo de casa, os vídeos em casa, né? 4 segundos mais que o Carrera GT, mas peraí. Aí eu olhei pro lado, que eu tenho um quadro no meu quarto, acho que eu vou pôr até tirar uma foto e pôr na descrição. É um quadro que eu tenho do Zonda, na verdade é um pôster e eu mandei enquadrar, que eu ganhei na época da Platinos, que é o tempo do Zonda F, não é do Club Sport, só o Zonda F. E Nordschleife, que é 7 minutos, 27 segundos e 82 centésimos, né? Aí eu fui ver aqui, cara, o Cayman GT4 é 18 centésimos de segundo mais lento que o Zonda F, que é o que tá no meu quadro. Então assim, pensa como são os tempos, como funciona a tecnologia. E o mais bizarro é que o GT4, a gente vai falar sobre, mas o carro ele não é motor turbo, ele é aspirado. E é motor assim, de 6 cilindros boxer, entendeu? De 4 litros. Pensa o Zonda, que é o motor de V12, de 12 cilindros de 7,3 litros, entendeu? Então pra você ver como é que tá o nível de tecnologia, não só do desenvolvimento de motor, que a potência é bem diferente entre os dois, né? Um é 420, o Zonda normal é 600 e o Club Sport é 650, 660 mais ou menos. Mas o dinamismo, o downforce e as tecnologias que o pessoal vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? 718 Cayman GT4. Now the first thing to say is that this car and the 718 Boxster Spyder, its sister car, they're now identical beneath the skin. Same powertrain, same chassis, same suspension settings, it's all the same. There are only two key differences, clearly the roof, but also the spoiler at the back. Você já falou e não é segredo para ninguém aí, né? O 911 ele tem um problema desde que ele foi criado, que é a posição do motor. Aqui a gente não tá para falar da tecnologia que foi colocada para melhorar isso ao longo do tempo. A verdade é que se você é um cara que gosta de tocada, se você é um cara que gosta daquele carro que se conecta com você, vamos enfrentar a realidade. O Boxster / Cayman é um produto melhor para esse consumidor, tá? Eu sou ferrarista, já cansei de falar isso, porém se hoje eu tivesse que comprar um carro esportivo 0 km, óbvio que o 911 é a escolha. É um excelente carro. A gente vive falando um pouco mal aqui, mas a verdade é que é um senhor carro, né? E o que ele foi evoluindo ao longo dos tempos não está escrito, né? É um carro que hoje é referência. Ponto. Mas, de novo, se você é um cara que gosta de dirigir, se você é um cara que gosta de enfrentar um track day de vez em quando, uma estradinha secundária, onde talvez a potência, a versatilidade, a usabilidade do 911 não seja uma prioridade, o Cayman e o Boxster são produtos melhores para você, especialmente nessas versões GT4 e Spyder. Dando um pouquinho de história, só não querendo entrar muito na chatice aqui, mas vamos lembrar de como surgiu o Boxster, né? O Boxster surgiu numa época que a Porsche não vinha muito bem das pernas. Eles tinham o 928, que era um produto que não vendia. Estava vindo o 968, né, para o mercado, que era uma versão atualizada do 944. Então a Porsche resolveu apresentar em 93 como um conceito o Boxster. O Boxster que viria a ser o Boxster 986 lá de produção. Então foi um carro que chegou
lá no final dos anos 90, 96, se não me engano, para tentar dar um up nas vendas da Porsche, né? E a versão de produção foi bem baseada na versão do conceito. O carro surgiu lá, era um 2.5, motor boxer, e ele foi o carro que mais vendeu, né, na Porsche até a Cayenne vir lá no começo dos anos 2000. Então, é seguro dizer que o Boxster foi um carro que começou a salvar a Porsche de uma eventual falência. O Cayman veio 4 anos. O Cayman veio uma geração depois, né, em 2006. O modelo Coupé, que aí tinha a vantagem de ter um chassi um pouquinho mais rígido. Ele se dava um pouco melhor, né, em traçados mais sinuosos, pistas e etc. Bom, a geração 981 da Boxster e do Cayman foi a terceira geração, né, do carro, e foi aí que surgiram essas vertentes extremamente esportivas. Então a 981 GT4, no caso do Cayman, 981 Boxster Spider, no caso da Boxster. Ambas surgiram em 2015, a Cayman no Salão de Genebra, a Boxster Spider no Salão de Nova York. Todas tinham a mesma receita. Motor 3.8, 6 cilindros Boxer, que vinha do 991 Carrera S, com 385 HP, freios melhorados, suspensão melhorada, chassi melhorado. Toda a parte do toque GT, né, que o Matheus deveria estar aqui para ele encher linguiça, afiaram esses carros, e a gente chegou na geração 718. Claro que não poderia ter esse produto faltando na linha. Foi um produto que fez muito sucesso lá na geração 981, por que não trazer na geração 718? E aqui a gente chega com motor 6 cilindros Boxer também, agora 4.0, com 415 HP a 7.600 RPM, 420 Nm de 5.000 a 6.800 RPM, velocidade máxima além dos 300 km por hora, um pouquinho mais na Cayman GT4, 304 por hora, e no 718 Spider, que eles tiraram o Boxster do nome, não sei porquê, 301 km por hora, o 0 a 100 em 4.4 segundos, 1.420 kg de peso, freios de 380 mm, com pinças de 6 pistões na frente, 4 pistões atrás, e um preço abaixo dos $100 mil. No caso, o Boxster Spider, que agora é só Spider, né, reforçando, ele é $3 mil mais barato que o Cayman GT4. É interessante esse negócio do nome que você falou, porque alguns modelos eles tiram, e às vezes eu acho, eu não sei, que às vezes a gente pega a referência como Netcar Show, ou o pessoal erra lá, ou então eles acabam cortando, porque tinha outro modelo, agora eu não lembro agora de cabeça, mas tinha outro modelo que cortaram o nome. Ah, lembrei, acho que era o Carrera GTS do 991.2, se você for buscar no Netcar Show, você digitar Carrera GTS, você não acha. Você vai achar como 911 GTS. Então, assim, até pra você pesquisar na internet, você acha 718 Boxster Spider. Você também acha esse exatamente o mesmo modelo Boxster Spider, só sem o 718. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada no site da Porsche pra ver como que tá, porque pode ser... É tipo, na época, só pra dar uma referência, na época quando a Ferrari lançou a 430, a F430 mesmo, eles tinham anunciado, eu lembro muito bem, que o carro ia chamar F430 Monza. Por algum motivo, isso assim, quando teve o convite de lançamento, que eu lembro de ter visto pela internet. No lançamento mesmo, tiraram o nome. Aí eu falei, mas como assim? Não é, essa não é a tal da Monza? Aí ficou só o nome F430, né? Então assim, a gente tira essa dúvida já pra ver como é que tá no site da Porsche. Acabei de olhar aqui. 718 Cayman GT4, 718 Spider. Ah, só 718 não tem Boxster Spider mesmo. Ah, então tá bom. Outras coisas que o Henrique tinha falado aí, sobre o lançamento do Boxster, eu lembro disso daí. Isso daí foi em 96. Eu lembro muito disso por causa do jogo Need for Speed Porsche, que a gente já teve uma pauta aqui no NBcast sobre. Eu lembro que é um dos carros que eu mais gostava de jogar por conta do equilíbrio do carro. Era o mais fraquinho lá, acho que era 2.7, né, que a gente tinha falado do motor. Era uma caca. Eu cheguei a dirigir um 986. Foi o primeiro Porsche que eu dirigi, foi um Boxster, só que era um Boxster S. Só que ele era Tiptronic. Nossa, assim, na época eu achava animal, mas isso é uma caca, se parar pra pensar. Mas assim, no próprio jogo e na realidade, eu lembro que num dia eu fui acompanhar o meu tio fazer uma filmagem. E eu lembro que tinha um 993 juntos também. Era uma filmagem com o sócio dele, tinha uma produtora. E nesse dia eu dirigi o Boxster. E todo mundo gostava mais do Boxster ali, o meu tio, o sócio dele, porque ele é um carro que tinha mais equilíbrio.
era mais fácil. O 911 dá aquela impressão, aquele estilo ainda um pouco antigo, antes, assim, do 991, que o motor não era... O equilíbrio do carro não é o que eu costumo dizer, que o 991 é o melhor 911 de equilíbrio. Dali pra frente são os melhores, né? E o 993 parece que é aquele negócio que quer te matar, sabe? Você precisa conhecer aquela tocada. Acho que o Corne já falou extensivamente sobre isso. Até no 997, no modelo dele e do outro que ele tinha, né? E eu gostava no jogo... O Need for Speed Porsche que eu gosto do jogo é que, assim, ele demonstrava isso no jogo mesmo. Você dirigiu o Boxster e o 993, você percebia que o 993 no jogo era um carro que era esquisito de tocar, com exceção dos 4S e do Turbo, que já era tração integral, né? Mas eu sempre gostei desse carro, mas a questão do Boxster, do primeiro, né? Eu sempre tive aquela impressão... Na verdade, no Boxster o quê? Eu pensava no 911 mesmo, no Cabriolet, porque, cara, eu sempre brinquei que eu falei, nossa, 911 Cabrio 996 é uma Boxster de rico, né? Um modo de falar, né? Porque, assim, visualmente é muito parecido. Ainda tem pouquíssimos, eu nem sei se tem mais do que 5 996 Carreira Cabrio aqui no Brasil, mas eu lembro que tinha um que às vezes passava na região da Avenida Europa e eu sempre confundia, que eu não sabia se era Boxster ou se era... A gente olhava assim, não, é uma Boxster, era na nossa frente, puta, é o Carreira conversível. Até desapareceu esse carro, eu nunca mais vi, eu lembro de um preto. Então era uma coisa, essa questão do 996 que o farol dianteiro era muito parecido, né? Mas seguindo aí. Quando lançou esse 718 Cayman GT4 e o Boxster Spider, ou 718 Spider, eu lembro que eu tinha perguntado pro Corne aí, o que você achou, né? E a primeira coisa que ele respondeu, pô, o cara podia ter chegado um pouco mais, talvez 450. Eu lembro dele ter comentado isso quando lançou. Eu sempre pergunto pro Corne o que você achou, né? É a questão que eu falei pra ele, a gente até comentou na Cartigo do Amigos por Carros, né? Falei, cara, você sabe por que não vai ser mais forte? Você sabe melhor que eu por que não vai ser. Você não pode invadir o produto 911. Eu, você e os porcheiros, né? O pessoal sabe do potencial do Boxster e do Cayman, principalmente os proprietários. Só que é o seguinte, a gente tem aquela nostalgia do 911. Se você, pelo menos pra mim, né? Quando você fala a palavra Porsche... Eu lembro a questão que eu cresci vendo 959, mas você fala de Porsche, eu ainda lembro 911, sabe? Então, diante de tudo isso, você tem a importância do 911, sabe? Então, os caras não vão, a gente sabe que o equilíbrio do carro... Até eu brinquei uma época, acho que lá nos primórdios dos Amigos por Causa, eu falei, cara, o dia a Porsche tinha que colocar o motor do GT3 nesse carro. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas foi legal ver o motor 3.8, depois o 4.0 agora, né? E, cara, a gente imagina o powertrain do GT3 RS, do 991.2, que teve lá em Northlife, né, o Lizard, pegar tudo que tá aqui e coloca no Cayman. Eu acho que assim, a gente vai ter simplesmente o melhor Porsche de todos os tempos, referente, talvez, não sei se essa palavra custo-benefício, mas... o de equilíbrio e o que você consegue tirar do motor aspirado, entendeu? Então, bom, essa é a minha opinião, é um fato. Então, assim, 415, 420 cavalos nessa versão GT4 ou no Spider. Eu entendo, a gente vai falar mais sobre, mas putz, cara, esse carro com uns 500 assim, 520, né, que chega a GT3 RS, seria um sonho, né? Então, mais alguns detalhes aí, então... Tanto o Cayman GT4 quanto o 718 Spider tem o mesmo powertrain, motor, câmbio, chassi, suspensão. Porque se pensar no Boxster Spider, vou pensar assim da geração 981, que é o anterior, ele era mais coisa do 911, né? E o GT4 tinha alguma coisa do eixo dianteiro ser da GT3 e quando do Spider ser do Carrera, né? Então, até eu brinquei muito com o Matheus sobre isso, né? De tipo, cara, esse produto do... Que o Matheus fala que as versões conversíveis semi-pistas são meio desnecessárias, né? Que é o Matheus cutucando mais, né? Que é a questão da escuderia da 16M. Ele adora fazer isso. Da Speciale A. Que mais? Outros modelos. A pista conversível agora também, a pista Spider, né? E vamos pensar de outros paralelos, né? A Gallardo Spider Performante. E agora a Performante Spider também. Eu falei pro Matheus, olha, certos pontos eu concordo, né? Porque ele dá essas cutucadas que o Matheus esquece de olhar pro próprio produto, né? Eu falei, não esqueça que o Carrera GT e o 918, eles têm o teto, os carros são concebidos para isso. Mas por outro lado, se fosse dar um exemplo de meio gourmetizando o Boxster,
Porque eu falei, cara, o Boxster Spider, eu andei uma vez, tá? Mas foi naquele 987 Mark II, foi uma voltinha assim no quarteirão. Não achei nada demais, eu não lembro do preço, mas eu lembro que na época eu falava, nossa, cara, os caras pagam mais por uma barraquinha de camping, por um negócio que não é nada demais. Cara, compra e você tem que... Fora isso, você tem que abrir e fechar a capota manualmente. Eu falei, cara, que porcaria isso aqui, isso é um carro gourmetizado, sabe? Pelo amor de Deus. Agora, nesse 718, eu já tenho uma opinião oposta, porque esse 718 Spider nada mais era que o GT4 conversível, não é uma versão um pouquinho mais gourmetizada do Boxster normal, sabe? Apesar que eu ainda acho que eles deveriam deixar a capota normal. Eu precisava pesquisar o preço da capota, né? O peso, perdão, da capota, porque tem certas coisas que eu acho que talvez ali já esteja entrando numa tradição desse negócio, sair manualmente, colocar. Mas, cara, eu acho que assim, é tão porcaria, sabe, a diferença de peso, até essa questão do peso, pô, você tá com medo do peso, aumenta então a potência, manda pra 450, o carro vai ficar um pouco mais pesado, a gente vai falar de peso também, mas eu não sei, cara, tem certas coisas que não dá pra entender, sabe, não deixaria de ter o Boxster por conta disso, a gente vai falar mais sobre, mas entre GT4 e Boxster Spider é uma pergunta muito curiosa, porque do anterior, 981, nossa, o Boxster Spider nem cogito, assim. Pra mim, assim, tipo, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, isso aí não. GT4 é muito mais da hora, né, o normal. Agora, nessa mais nova, esse Boxster Spider pode realmente ter uma surpresa de vendas, né? Just think about this for a minute. This car is faster and more powerful than the model it replaces, and this is a mind-blowing statistic. It's 4 seconds a lap quicker around the Nürburgring than the Carrera GT supercar was. Eu queria só chamar a atenção para um ponto que eu falei aqui, né, erroneamente, que o Boxster Spider na geração 981, na verdade tinha mesmo 987, eu tinha completamente esquecido disso. Tinha. O carro foi apresentado em 2009 no Salão de Los Angeles, eu realmente esqueci dessa versão aí desse carro, pra você ver como teve relevância. Você sabe, Henrique, teve no 987 Mark I também, só que chamava RS Spider. Tem aqui no Brasil. Inclusive esse carro, o RS Spider, ele era um Boxster que tinha todos os opcionais. Ele tinha uma maleta Porsche Design, que inclusive tinha um relógio Porsche Design também. Exato. Veio algumas unidades aqui no Brasil, mas assim, eu nunca pesquisei profundamente, mas eu cheguei a ver sobre. Sim, tinha o RS Spider e o Cayman tinha o Cayman R. Exatamente. Você também esqueceu de falar aqui. Exatamente. Mas o Cayman também tinha o Cayman R. Mas eram motores mais fraquinhos, eram 320 cavalos, 6 cilindros boxe. Bom, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Você estava falando aí do produto GT4, o potencial que ele tem. E eu fico aqui pensando também, por que a Porsche não fez, né? E acredito que talvez até caiba espaço aí para fazer uma edição limitada, não sei, um 718R. Por que não, né? Teve 911R, então pode fazer um 718R. Com powertrain de um GT3 aí, por exemplo, né? Mas mantendo o câmbio manual. Cara, ia ser assim, extremamente um sucesso de vendas, ia acabar no instalar de dedos, porque todo mundo quer esse produto. O que a gente vê de GT4 andando em track day aqui não tá escrito. Verdade. É um produto que todo mundo quer, é um produto que, de novo, né, falar que é melhor que o 911 para tocada, sim, é melhor do que o 911 para tocada. O equilíbrio é melhor, o projeto parece melhor, tá? De novo, frisar que o 911 com o passar do tempo, sim, evoluiu muito, sim, virou um produto muito legal, sim, mas ainda acho que o Cayman e o Boxster são produtos mais equilibrados, né? Principalmente por conter a versão GT4, um centro de gravidade um pouquinho mais baixo, câmbio manual, um motor aspirado, que é derivado do motor turbo dos Carreras, mas ele é aspirado. Então você imagina um carro desse, sei lá, vamos ser hereges aqui, vai colocar um turbo nesse motor. Imagina já o quanto de potencial esse carro não ia ter. Eu acho que é um carro subdimensionado, tá? Sendo bem honesto, assim, é um carro subdimensionado. E acho que talvez esteja aí toda a graça do carro, é você explorar o potencial dele, que tá ali escondido em algum lugar. Mas como você falou, daqui a pouquinho alguém aparece com 2 caracóis nesse motor aí, ou ainda um louco para fazer um swap com alguma coisa um pouquinho mais medonha, e aí vamos ver como é que fica, né? The car has more power than before, more aerodynamic grip, more performance, more of everything essentially. Yet at the same time, it's also a lot more usable than the last GT4, reckons Porsche.
thanks to its more sophisticated GT3-inspired chassis and suspension. Preço? Eu tava olhando sobre, antes a gente falar mais detalhadamente do carro, mas acabei pesquisando assim, porque o carro ele é 10 mil euros mais barato que o 911 Carrera, que lançou recentemente, o pé de boi, né? Até eu tava olhando já no cachorro-quente da fábrica e tal, já fiquei sabendo que o preço do Carrera aqui no Brasil vai ficar algo em torno entre 590 e 600 mil reais. Se bem que esse é o preço inicial, eu fiquei sabendo há umas 2 semanas. Eu tô um pouco preocupado com o dólar, porque o dólar tá 4,15, acho, ou um pouco mais, eu não sei como é que tá hoje. Ontem eu vi 4,16, não sei como é que tá hoje. Mas então, assim, talvez um pouco mais que isso, tá? Lembrando que agora a gente tem a subsidiária no Brasil, então a gente tem a Porsche do Brasil. Ele não é mais o importador oficial, a própria empresa está no Brasil, tá? Então, isso é importante porque mexe na política de preços e também dá mais liberdade na configuração do seu carro que você quiser fazer. Antigamente tinha aqueles pacotes fechados, pacote Brasil para homologar, né? Que eu vou falar até de homologação mais pra frente. Mas agora a gente vai ter várias opções aí, né? Então, por conta disso, o Carrera ser mais ou menos entre 590 mil e 590 a 600 mil, o Boxster e o Cayman, que estão falando que vai ser o mesmo preço, segundo alguns vídeos que a gente vai deixar na descrição aí. Fazendo uma conta assim, o preço seria do Boxster Spider e do GT4, 708 Spider, perdão, e o GT4, 540 a 550 mil. Eu achei excelente preço, pensando que você vai ter provavelmente o melhor custo-benefício referente à tocada, porque eu já tinha trazido na época, acho que não aqui no NBcast, mas tinha comentado Amigos por Carros por Corne, que era a GT3 RS, no caso a Mark I, a 3.8, não, é 4.0 já, só que era? Era 1.300, 1.2, eu falei, e o carro tá sendo vendido, acho que era 590 mil, não me lembro agora. Aí eu falei pro Corne, Corne, presta atenção, você acha que o GT3 RS vale mais que o dobro do GT4? É complicado, sabe, você pensar nessa matemática, né? Tipo, 2 GT4, você compra um GT3 RS, sabe? No caso, 991.1. É complicado, né? Então, assim, parando pra pensar, assim, esse é o melhor produto que você pode ter. Se ele é mais barato ainda que o Carrera, tudo bem que a gente considera o Carrera, assim, um nível acima de acabamento, tem a questão do 911, toda a sua lenda trazida. Mas assim, prefiro o 911. No caso do GT4 do Boxster Spider é diferente, tá? Então pode ter um imenso sucesso, principalmente agora que o Boxster, o 718 aí, vai ter uma grande surpresa nesse powertrain, no equilíbrio do carro, né? Então vamos lá, o Boxster Spider anterior, o 981, ele, como eu tinha falado, o Harry Catchpole até fala, né? Ele não era um GT. Porque tem um dos vídeos da descrição aí, eu coloquei 3, acho que esse eu não passei pro Henrique, que é bem legal, que é o Henry Catchpole lá em Goodwood, Festival of Speed. Ele tá conversando com o Andreas Preuninger, então ele comenta muita coisa sobre, é tipo aquele vídeo que o Chris Harris fazia, só que agora quem fez é o Henry Catchpole. Então ele tá em volta dos dois caras, tem até uma galera em volta assim, que é um evento meio público, né, e eles comentando, conversando, né. Então é legal saber que agora o 718 aí, o Spider agora realmente é um GT4 conversível, que eu esperava na geração anterior, o que não foi. 50% mais de downforce que o GT4 anterior. Pensa assim, então o 718 GT4 ele tem muito mais downforce, e a ideia deles mexeram na asa, como difusor traseiro, na frente também, isso sem mexer no arrasto no carro. Porque você coloca downforce, o que acontece? Você cria mais arrasto. Criando mais arrasto, exato, em alta velocidade, o carro não tem tanta final, e até uma certa velocidade, tipo, quando você passa de 200, não vou falar 200, 230, o carro dá uma amarrada, né? Ele tem mais motor, mas a asa tá te atrapalhando, tá? É tipo o princípio inverso da asa do avião, vai? Ele te arrasta, ele te segura no chão, né? Então, basicamente, o que estão falando que a única diferença do Boxster pro GT4... Perdão, do Spider, esse vai ser o episódio inteiro, vai ser assim, tá? Então, do Spider pro GT4 vai ser basicamente o aerofólio. Com certeza, exatamente. Eu não cheguei a ver peso, tá? Mas talvez o Spider ele seja um pouquinho mais pesado por causa da rigidez estrutural embaixo, talvez. Geralmente todos esses modelos são assim, a não ser quando o carro é todo em fibra de carbono, no caso do Zonda, do Huayra,
ou dos Koenigsegg's, os mais novos, né, que não faz diferença. Mas é o que eu falei, por conta disso, do teto do Spider, ele ser tipo de lona, como opcional, ele não vai ter o mesmo nível de downforce que o GT4, né? Até na geração anterior, não sei se vocês lembram, o Spider, ele tinha mais final que o GT4, por conta da asa que era dita, né? Até é bizarro você pensar que a versão conversível ele tinha mais final que a versão fechada, que isso? Mas era tipo... Bizarro mesmo. Era coisa, acho que era de 3, 4 km a mais de velocidade final, algo que, tipo, esquece, né? It really is just the open-top version of the GT4. So we still got 414 brake horsepower, 310 pounds-foot of torque, 0 to 60 miles an hour in 4.2 seconds, 0 to 100 miles an hour in 9 seconds. All identical. Você lembra também, não tem como, né, lembrar do Boxster Spider, não lembrar daquele vídeo clássico do Top Gear do James May. Começa a chover, ele vai lá colocar o teto no carro. Cara, lá a lona improvisada, né, do caramba. E aí a Porsche conseguiu melhorar agora no 718 Spider, é um teto elétrico. Ele continua sendo um teto de lona, parece que foi colocado ali igual a tampa do porta-mala da série 7 lá do Chris Bangle, mas agora ele é elétrico, né, e ele funciona. E agora o 718 Spider, ele tem um aerofólio retrátil na traseira. Então o aerofólio, quando você atinge lá 120, 130 por hora, não lembro agora, ele levanta. Enquanto no Cayman, ele é um aerofólio fixo, tem o teto, e agora o Cayman tem mais final que o Spider, por 3 km por hora de diferença, mas tem mais final. Mas o mais impressionante disso tudo é que a Porsche conseguiu manter exatamente o mesmo curb weight da 718 Spider para a Cayman GT4. Isso aí, não sei que magia os caras fizeram, mas o conversível tem exatamente o mesmo peso do coupé. 50% de arrasto a mais num carro que já, quer dizer, de downforce a mais num carro que já tinha um downforce impressionante, também é impressionante, né? Agora, uma coisa que, assim, é muito pessoal, né? Mas a gente vem comentando desde que o 718 entrou em linha, que a gente ainda acha o 981 mais bonito. E eu ainda acho o 981 mais bonito. Sério, no mesmo 718, nesse? Acho. No 718, assim, se você pegar o de linha com o de linha, não tem como você dizer que o 718 é mais bonito que o 981. Na geração GT4, quer dizer, no modelo GT4, fizeram um trabalho de carroceria ali que deixaram o carro extremamente bonito, mas ainda assim eu acho o 981 um pouquinho mais charmoso. Aqui você tem a vantagem, né? Não tem o ronquinho de Fusca, porque é 6 cilindros. É verdade, tem essa questão que a gente vai falar. Mas uma coisa, se vocês forem reparar, dá uma olhada nas lanternas, na parte traseira lá do GT4 do Spider, porque se bem que no GTS eu acho que já não é, vocês dão uma olhada aqui. Ele não tem aquele filete vermelho atrás, que eu sempre achei aquilo horrível. Eu falei, cara, o que é esse bagulho vermelho? Porque a lanterna ela é preta, né? Traseira. E você olha esse negócio vermelho perdido, né? Aí você olha nas versões GT4 e na Spider, não tem. Então isso já deu um up no carro. Agora, o que eu fiquei muito feliz, assim, no GTS eu já achei muito melhor o para-choque dianteiro. Agora o do GT4 e o do Spider estão mais bonitos. Aliás, eu tô entrando até no site da Porsche aqui, do Reino Unido e UK. Aí tem realmente, como o Henrique falou, 718 Spider. Aí tem, você clica lá em 718, aí tem todas as versões, né? Cayman Models, Boxster Models. Ah, tem o modelo T, que a gente até esqueceu, né? O 718T. 718T. Tem o GTS e tal, aí você tem 718 Cayman GT4 e 718 Spider. Na hora que você passa o mouse em cima ou vai para baixo, variando entre GT4 e Spider, você vê algumas diferenças, assim como, por exemplo, o spoiler dianteiro do GT4 é um pouco mais esticado, que até o Andreas Preuninger mostra. Aí você vê o aerofólio e mais alguns detalhes na entrada lateral aqui. E o teto também dá diferença entre os dois, né? The name is 982 Evo. It's a derivative of the 3.0 liter turbocharged engine of the Carrera, but actually it is a bespoke engine because it's got a different crankcase, it's got different pistons, it's got different conrods, it's got different crankshaft, got different heads, different valves, so it shares the generator and some other stuff around the engine. Tava olhando aqui o configurador. Aconselho todos vocês a pegarem e darem uma olhada no configurador. Tem muita coisa legal. Você tá falando do preço base, $10 mil mais barato que carreira euros. De entrada. Euros. Aliás, euros, tá. Então, 10 mil euros mais barato que carreira de entrada. Aí você começa a olhar o preço dos opcionais. Ah, mas você mete o primeiro já era, né? Esquece. Então,
Quem compra um Cayman GT4 ou um 718 Spider com um assento normal, banco normal? Ninguém. Quero comprar com o Bucket Seats, que é o assento lá do GT3. Deixa eu fazer Beleza, um comentário 6 mil dólares. sobre isso, porque eu fui, assim, ao longo do tempo a gente vai ter experiência com o carro, a gente vai mudando algumas opiniões ou questionando algumas coisas. Hoje, eu entendo um pouco quem escolhe o assento normal, porque... Eu também. Porque é o seguinte, você anda no assento normal, na cidade... Eu andei em 2 GT4s, tá? Os dois eram assento normal, mas eu cheguei a andar no 911, que tem esse Racing Seats. Não era o do 918, mas era o mais esportivo, né? Cara, é assim, se você gosta de usar... Ah, puta, eu não curto o Track Day, tá? Então a primeira coisa, você não vai pegar esse Racing Seats, ou o assento concha, né? Esquece. Então se você só usa na cidade, você já vai pegar o assento mais confortável, sabe? A mesma coisa da Roll Cage também, que é a gaiola, né? A gaiola vai fazer uma diferença no circuito, mas na rua é um cu, velho, porque o carro fica muito duro. Ele diminui a torção dele. Então se você pega um assento racing com a gaiola, e se você... Ah, eu só uso na cidade. Cagada. A primeira coisa que eu vou te falar é cagada, mas por outro lado, também eu acho cagada você comprar um GT3 RS e ficar usando só na cidade, entendeu? Porque tipo, cara, peraí, por que você não compra uma carreira isso, né? GTS ou no mais extremo uma GT3? Que eu já acho meio absurdo só usar na cidade uma GT3. Então assim, o carro na verdade ele te convida para ser um track day, é um carro semi-pista. Então assim, se você tem esse tipo de carro, eu tô falando dos Porsche aqui, mas vamos colocar as Ferraris, Lamborghinis e as AMGs e tudo mais. Se você pega as versões mais extremas, a AMG GTR, a AMG GTR Pro e vai ter a Black Series aí, cara, você tem que pôr no circuito, senão assim, o que eu posso dizer, quem ouve a gente, tem proprietários que ouvem a gente, não tem sentido você ter esse tipo de carro e usar na cidade. Eu sei que é um show-off, o carro é muito bonito, tem gente que curte o negócio do show-off. Ah, puta, mas eu gosto, beleza. Então põe assento normal, cara, eu vou te entender, porque eu vejo gente falando assim, não, o carro é muito duro pra andar. Aí eu fico falando, eu nem respondo, mas falando, a pessoa tá com a cabeça onde? Você só usa, você quer esperando o quê? Compra um Cayenne então, pô, sabe? Então, essa é a questão. Então eu fui mudando ao longo do tempo, você vai provando certas coisas. Porque eu pensava assim, eu falei, não, você vai ter um carro desse que tem um mais extremo, sabe? Banco do 918. Não necessariamente. Se você gosta muito de track day, você só usa no track day, acho que você tem que colocar o mais extremo de tudo. Aí se você tá num nível que você tá tão bom, eu falei, putz, cara. Aí você já não compra nem esse, você compra a versão Club Sport, que é aquela que é só de pista. Exato. Aí se você, tipo, na Suíça, beleza, você vai pra Cup, vai pra a GT3 RSR lá e pra cima, mas o problema é que as pessoas, elas compram, não tem a menor... Eu vejo direto, velho, várias pessoas, vários proprietários que eu conheço, são amigos, compram um carro errado, assim. Ai, não devia ter colocado nesse banco. Eu falei, puta, mas o cara tá onde, meu, sabe? It's just the right amount of scary. How could you not love that? É difícil. E aí a gente pula pro próximo opcional, que tenho certeza que as GT4s aqui vão ter. Faróis não, cara, que faróis. PCCB, Porsche Ceramic Composite Brakes, com aquelas pinças em amarelo. 8 mil dólares. Então, ou seja, aí o carro já ficou preso numa carreirinha de entrada. Mas eu queria voltar num ponto que você falou que realmente é interessante, que é o uso do carro. Então, exatamente, se você for comprar o carro mais extremo possível, você é dois tipos de proprietário. Ou você é aquele cara que manda o carro de guincho, o track day, vai andar carro na pista, ou você é o cara que tem o carro numa cidadezinha do interior aí, deixa o carro na garagem, pega a estradinha secundária para andar no domingo de manhã que não tem ninguém, aí você vai tirar todo o proveito do carro. Agora, se você quer usar na cidade, pô, vai então para a versão T, se você usa na cidade, mas você quer ter um pouquinho de tocada ainda, quando você for pegar uma estrada um pouquinho mais vazia, fazer aquele passeio domingo de manhã, compra a versão T, você vai ter, o carro vai te arrancar o sorriso lá do rosto e você não vai acabar com a tua coluna, né? Acho que o que a gente tem visto de semipista rodando na cidade aí aos sábados não tá escrito, muito semipista rodando. Né? E a gente até entende, tem muito proprietário jovem aí andando com os carros, e tem mais é que aproveitar mesmo, né, enquanto pode. Mas com o passar do tempo você vai ficando um pouco mais chato e você vê que não tem sentido. Né? Eu não preciso abrir mão do conforto do meu dia a dia aqui na cidade por conta de ter o mais extremo. Eu posso ter as duas opções, né? Posso ter um Carrera T, posso ter um 718 Cayman T ou um Boxster T.
vou ter esse uso misto. Agora, se eu quiser um produto focado naquilo lá, eu vou comprar um 708 Cayman GT4 ou um 708 Spider com os bancos 918, com o freio de cerâmica, com a roll cage. Se eu quiser até pacote Club Sport, que agora, além da roll cage, do extintor lá, que é a mão, e do cinto de 6 pontas no banco motorista, ainda posso ir além. Né? Ou então eu posso comprar um Cayman GT4 mesmo de entrada, meto lá no Exclusive Manufacture, lá e faço do jeito que eu quiser. Pinta da cor que eu quiser, bota madeira dentro do carro, pra ficar aquele, né, bonitinho, semipista com madeira. Faz o Diaba 4. Né? Lembrar que hoje em dia, nesses tailor-made da vida, aí você faz o que você quiser com o negócio. Outro opcional aqui que é caro pra cacete. Por exemplo, os faróis lá. Eu quero LED com aquele Full LED, Porsche né? Dynamic Light System Plus, $2.140. Eu quero, sei lá, som da Bose, $1.000. Então tem, assim, você vai, lembrando que os menos $100.000 é um carro cru. Né? Aqui no Brasil não tem essa de vir o carro cru, não vai vir. Né? E preço de opcional é um caralho. Aí você ainda pega e multiplica pelo dólar. Eu tava vendo o dólar hoje, cara, já tá batendo 4,35 o dólar comercial. Então. Né, pra você comprar. Então, porra, é complicado, né? Então, algumas coisas aí em cima que você falou, na verdade a sua dica foi excelente. Alguns modelos existem por conta disso, tipo o Boxster e o Cayman T. Apesar que, tipo, a ideia do carro, quando lançou lá na década de 70, 911T, né? Acho que no final dos 60. Que era o modelo mais simples do 911, eles trouxeram agora recentemente no 911 no Carrera T no 991.2 e agora no Boxster no Cayman. Cara, a ideia é assim, é o mais simples possível, experiência mais pura, o carro é um pouquinho mais aliviado, tem alguns, não são nem vidros, né, são tipo plásticos mesmo, eu falo que eles chamam de, como é que eles, puta, tem um termo bonito pra plástico que eu sempre esqueço. Corning glass ou plexiglass? Não plexiglass, é que o plexiglass, quando fala plexiglass, eu lembro da janelinha de correr, né, mas tudo bem, que seja, policarbonato, lembrei, eu acho, tem uns nomes muito bons, velho, tipo, policarbonato, que é isso, policarbonato? Aí você vai ver, é plástico, acrílico, que seja. É uma derivação, né? Mas, assim, como ele é um carro um pouquinho mais leve, um pouco mais puro de tocada, tem um pouco mais alívio. Eu não andei nenhum 911 Carrera T, eu quero andar porque eu tenho ideia do que seja. Mas eu já andei no GTS, a gente trouxe no Amigos por Carro, você vê que é um carro um pouco mais arisco, no caso do GTS mais forte. Mas, assim, essa é a ideia. Eu acho que os modelos T's, Carrera T, Boxster T e Cayman T tem que ser comprado no câmbio manual, porque foi por isso que ele foi concebido. Apesar da maioria ver com câmbio PDK, mas aí é que eu falei, questão de mercado, a maioria, acho que o pessoal não tem nem ideia, o pessoal pensava que a Carrera T era como se fosse uma espécie de Mark III dentro do 911. Teve duas pessoas que me perguntaram isso pessoalmente, uma pessoa comprou o carro no final, chegou pra mim e perguntou, cara, me explica um pouco do Carrera T, ele é antes do 992? Eu falei, como assim antes do 992? Não, que ele é uma terceira parte. Eu falei, não. Aí eu tentei explicar, né? Então, tipo, a Carrera T é um modelo mais simples, tal, mais puro. Fez muito sucesso aqui no Brasil porque ele acabou sendo como custo-benefício mais barato e deixa mais próximo, tipo, ele tira uns isolamento acústico também, né? Fora que ele tipo banco de couro, coloca banco de tecido também. Só que a judiação, o que eu falei pra todo mundo que perguntou, falei, cara, mas é assim, deixa eu te falar, vou dar a minha opinião, tá? É um fato, mas é a minha opinião. Esse carro você tem que comprar manual, tá? Mas por quê? Porque é o mais simples, é um pouquinho mais leve, essa é a ideia, entendeu? Mais peladinho. Se você começar a incrementar de opcional o Carrera T, ou Boxster T, ou Cayman T, que seja, você, assim, vai chegar um momento que você vai chegar num preço que você vai questionar, tá, por que você tá comprando esse? Por que você não compra um Carrera normal ou um Carrera S? Já peguei um proprietário em especial, ele acabou pegando o Carrera T. Só que eu falei, não coloca muita coisa no carro não, né? E eu fui explicar pra ele, falei, cara, porque assim, ele até me mostrou a lista de opcionais, eu falei, deixa eu te falar, vou dar minha opinião, tá? Ok, chegou no preço. Tem algumas coisas aqui, que pelo preço que você tá me falando, e que tá aqui no papel que ele pegou, imprimiram o papel pra ele, tava pra encomendar e tal. Falei, cara, é assim, vou dar minha opinião, tá? Eu tiraria isso. Putz, mas isso é legal que é conforto. Aí eu falei, então, veja bem, as versões T não é pensada em conforto.
É questão de tocada e de sensação, tá? Se você tá pensando em conforto, vou dar um conselho. Você vai pra um Carrera ou pra um Carrera S. O Carrera S ainda muda o miolo de turbina, né? Mas assim, cara, faz o que você quiser, né? A decisão é sua, o dinheiro é teu, né? Ele entendeu, até tirou uns opcionais e falei, puta, mas se eu faço questão, eu falei, cara, manda ver. Tô só te dando uma dica da minha opinião, fica sossegado, né? Então essa é a questão, né? Até nos GT4, aí nos dois, aí no Boxster, cacete, no Spider e no GT4, vai ter inicialmente só câmbio mecânico, eles vão disponibilizar o PDK, segundo o Andreas Pröninger, talvez no ano que vem, acho que não nesse ano, aí no ano que vem, vou até anotar algumas coisas que o Harry comentou com o Andreas Pröninger. Uma coisa legal, assim, disso que o Henrique falou de carro sem pista não usa ainda, a gente tem a questão que a Porsche tem um nome pra isso, do sistema de suspensão que eu não lembro agora, mas é que é o Magnet Ride, né? É a coisa da viscosidade lá que hoje todo mundo tem. Isso é uma tremenda tecnologia, né? Quando eu vi a primeira vez na escuderia e eu vi um botão do desenho da suspensão, eu falei, como que é isso aqui? Ele deixa mais confortável? Eu lembro quando eu andei a primeira vez na escuderia. Na época, assim, eu sabia que tinha um sistema diferente de suspensão, mas não sabia o que era. Eu fui ler mais, assim, a fundo. Depois, quando o Jeremy trouxe no Top Gear na 599, o tal do Magneto-Rheological Shock Absorbers, eu falei, que porra é isso, velho? Aí eu fui ver que é uma viscosidade que tem dentro da suspensão, que é uma tecnologia que veio, que a Cadillac desenvolveu junto, acho que não lembro o nome da empresa, acho que é Delphi. Desenvolveu uma espécie de um líquido que é dentro que mexe partículas nano, que conforme tem um campo magnético em volta, que depende do modo esporte, ele funciona um campo magnético, aí as partículas se juntam e deixam a suspensão mais dura, então você consegue fazer curva mais rápido e tal. Aí eu falei, pô, mas isso é fantástico, quando eu vi se existe... Não, então, isso tem na 599 e tem na escuderia. Eu falei, puta, que sacada, velho. Aí depois eu fui ver, falei, mas não é Ferrari, é Cadillac, né? No CTS, acho, o primeiro carro. Aí eu falei, puta, que sacada, velho. Hoje todo mundo tem. E isso é uma sacada dos semipistas, né? Ali, você para os semipistas, acho que nem precisava ter isso, né? Alguns carros nem tem isso, tem suspensão normal mesmo ainda, né? Mas é legal você ver que as questões que o pessoal tá trazendo, as artimanhas, né? Pra você usar um carro extremo, mesmo de show-off, você levar alguém pra dar uma volta, a experiência não seja tão péssima assim, né? Tipo, não ser tão dura, porque... Eu lembro quando eu andei na GT2, na 997, depois andei na Superleggera, o pessoal perguntou, como que é? Eu falei, cara, bom, de força é inacreditável, principalmente a GT2, mas é um pau, velho. Você sai com, assim, é horrível. Eu falo assim, não, o carro é muito forte, mas te falo, uns 20 minutos, assim, sua coluna, e são uns 10 anos que eu andei atrás, sua coluna começa a reclamar já, né? Depois de uns 20 minutos, você fala, caralho, esse carro é muito duro, velho. E até, tipo, se você anda num dia, que foi o caso que a gente andou na Galhardo recentemente no Amigos por Carros, da Traço 2, a gente andou depois, cara, a gente vai fazer o câmera car, né? Puta que pariu, velho. Aí você fala, puta, eu tenho que ir nessa porra. Até uma hora eu ia pedir pro Corne, viu? Você não quer ir, porque... Aí você pensa, o cara é dono do carro. Aí você, digamos que você fez um track day ou você dando um passeio, no dia seguinte, puta, eu preciso lavar o carro pra guardar. Cara, você acorda no dia seguinte, eu não acordei com costas destruídas, não tenho problema de coluna. O Corne tem já, né? Aí o Corne, lembro que no grupo do Amigos pro Carro, já no dia seguinte, reclamando, puta que pariu, que carro do caralho, vai se fuder, destruir minha coluna. Eu falei, tá vendo? Só tá vendo? Acostumou com coisa boa, né? Tá vendo? Eu falei, pois é. Aí você anda nos carros de hoje, tipo Huracan, o R8, tem a suspensãozinha que te ajuda, né? But what makes this car really stand out is that unlike the current 718 platform of cars from Porsche, which utilize the 4-cylinder turbocharged setup, Porsche have gone and put the naturally aspirated block in this. Still a 6-cylinder, but the key here is that it's manual, it's naturally aspirated, and it's 4-litre. And while this isn't a pure GT engine, it has been tuned by the GT division of Porsche, just like the chassis. Só lembrar que além dessa questão de trazer o carro para o uso do dia a dia, a gente está em época de Euro 6, né? Então tem que dar um jeito também nesse motor aspirado aí, bonitão, girador, né? Voltado para as pistas, track focus, tem que dar um jeito dele também ser lá a bandeirinha verde no Euro 6. Então o que a Porsche fez? Esse carro tem interrupção de fornecimento de combustível em uma bancada de cilindros, eu vi né, quando não precisa. Ele tem injetores piezo,
para injetar direto o combustível num motor, né, dessa magnitude de esportividade. Então tem umas artimanhas ali atrás também para você dar uma burladinha no Euro 6 e conseguir enfiar esse negócio para rodar. Mas mais uma coisa do dia a dia, né? Apesar de você estar num carro semipista, todo focado com a bandeirinha levantada lá, eu gosto de andar em pista, eu sou não sei o que, gasolina e porra, 2 coisas que eu gasto com prazer. Ele ainda assim é um carro que tem um consumo assim bem legal de 10 km por litro, cara. 10 km por litro num carro mecânico, 6 cilindros, aspirado 4.0, e a gente aqui com o nosso 1.0 não consegue fazer 7 km por litro. Obrigado, né? É isso aí. Acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui, que até agora eu fiquei triste. Deixa eu trazer algumas coisas referentes. Aliás, aproveitando para fazer uma propaganda aí. Pra quem não sabe, eu tô com um Twitter agora. Eu tinha a conta do NB, mas eu nunca entrava. Eu via por cima só postagem. Hoje eu decidi criar uma conta pessoal. Qualquer coisa digita lá, William NB, tipo como tá no Instagram, só que no Twitter. Então assim, lá eu posto muita coisa que eu leio. E às vezes assim, coisas que eu leio eu descubro. Eu até falei isso pro Henrique, eu falei pro Vinícius só. Acho que eu coloquei lá pra vocês, não me lembro. Que às vezes a gente descobre coisa no meio da semana. Putz, isso aqui era legal comentar com os meninos, com o Henrique, com o Matheus. E acabo esquecendo. Então tudo que eu vejo, leio, vejo vídeo, eu coloco alguma tecnologia, alguma coisa que eu descubro, eu jogo no Twitter agora, pra não morrer comigo. Então às vezes tem coisas que a gente, sei lá, tô numa live do APC, aí no meio da live, esqueci de falar um negócio pro Henrique e pro Matheus, sabe? Coisas assim, de tecnologia. Então hoje eu coloco tudo lá. Quem quiser ver, me procura no Twitter. Porque uma das coisas que eu postei hoje, a título de curiosidade, Henrique falando aí da bancada de cilindros, eu li uma coisa sobre... Tem a questão do Euro 6, então é o seguinte, o carro, ele desliga uma bancada de cilindros, é o primeiro Porsche que faz isso, tá? Os primeiros Porsches aí, então o 708 Spider e o 708 Cayman GT4, eles desligam deixando o carro funcionando com 3 cilindros e a cada 20 minutos eles vão alternando a bancada de cilindro, isso para equilibrar a temperatura dos catalisadores, né? Lembrando que a função do catalisador é catalisar, né? Não poluir o ar tanto ar assim, e ele só funciona em alta temperatura. Então se você fosse fazer, que nem tinha aqui inspeção veicular, que entre aspas, o inspetor ia lá, ele pedia para você deixar o carro ligado, certo? Porque o catalisador ele só funciona com alta temperatura. A gente já trouxe aqui no podcast da Koenigsegg, que a Koenigsegg tá colocando no Jesco, né, que é elétrico, aquecimento elétrico. Até eu trouxe a questão, acho que até o Henrique falou, pô, mas como que, até eu falei, mas como que vai funcionar isso? Aí acho que, não sei se foi o Henrique que falou que, tipo, sei lá, cara, na hora que destrava o carro ele já começa a aquecer o aquecedor. Abriu a porta. Tipo, é algo do tipo, Exatamente. né? É o que dá pra ver, né? Então essa é a ideia pra equilibrar o Euro 6. Aliás, uma coisa que eu coloquei no Twitter hoje que eu descobri. Henrique, a etapa que a gente tá vendo do Euro 6 tem uma coisa, eu acho fantástica. Uma única coisa que eu achei fantástica do Euro 6. Tá até quando eu vi o vídeo do Henry Catchpole lá, são 3 vídeos na descrição da Evo, né? Num deles, acho que é quando ele tá dirigindo o Boxster, o cacete, 708 Spider. Que eu achei fantástico. Aí eu falei, meu Deus, Deus existe. Porque os pipocos estão proibidos agora no Euro 6. Aquele barulho do retrocesso, né? Que eu acho ridículo. Que eu vi no R8 Plus e na Huracan. Eu acho, nossa, como é brega. E vem falar os bobos dos Mini aí que fica fazendo, mas aí no caso é programação. Até perguntei pro Nando, dá pra tirar isso? Ele falou, dá, isso é uma programação. Muda lá na queima no final, falei, que da hora, velho. Parece que a A45, acho que tem uma velhinha no final lá do escape, mas ele falou, não, isso aí é fácil, dá pra tirar também. Então assim, eles estão tirando, aí você vai ver o vídeo do Henry Catchpole, um deles aí, ele até fala, esse carro já não tem mais pipoco. Aí eu falei, é verdade, eu li isso em algum... É uma das coisas que eu tinha descoberto há um tempo, que não ia ter mais pipoco, mas morreu comigo. Eu falei, cara, não esqueci de comentar isso com o Henrique e com o Matheus. É proibido. Nossa, que agora. Delícia. Então não vai ter mais. Óbvio que vai ter gente fazendo escape aftermarket ou fazendo reprogramação, que você consegue fazer isso, né? Porque a ideia pipoco, pelo menos, eu não sei, cara. Sempre achei uma porcaria, porque eu pensava na década anterior, quando eu vi um carro dando pipoco estourando, eu falei, esse carro tá com um problema sério no catalisador, tá com um problema de motor, isso daí, né? Pra dar esses estouros, aí tá entupido, tem alguma coisa bosta, vai estourar a qualquer hora, né? Aí eu vi essa moda pegando, eu falei, puta, que porcaria isso. Eu vi, acho que primeiro os peidinhos no Golf GTI, aí eu vi um pouco exagerado nas A45, eu falei, já fiquei preocupado, sabe?
mas o que eu posso dizer aí é que vão ser proibidos, né? Já está sendo proibido, os 2 modelos aí estão dos semipistas, né? Que se pode dizer esses 2 carros semipistas, mas não tem pipoco mais, tá? Pelo menos originalmente. Graças a Deus. Alguns detalhes a mais aí, suspensões dianteiras do GT3 e as traseiras são completamente novas. Eu olhei no configurador da Porsche, eu só vi uma opção de roda, eu senti um pouco de falta disso, poderia ter mais opções. Suspensões ajustáveis, assim como a cambagem das rodas, acho que o GT4 anterior já era assim, né? Barra estabilizadora com 3 opções de ajustes, isso é legal também. Agora, uma questão que a gente tem que trazer aqui é que os 2 modelos pesam mais ou menos 30 kg. Vou pensar o GT4, vai? O Cayman GT4, esse 718, ele pesa 30 kg a mais que o 981 GT4, né? Até eu fui ver, acho que é o vídeo da Auto Express, não lembro, que eles falam que é provavelmente por conta que agora o motor é 4.0. Aí tem a questão do filtro de partículas agora, que a gente já conversou também sobre, que a Porsche conseguiu homologar os motores, porque até então era dito que esses motores 4.0 da Porsche iam ser o suspiro final, ia ser a despedida. Aí a gente falou, putz, a gente vai perder o nível de emissão, né? Até o GT2 RS passaria, porque é um motor turbo, né? Mas a gente vai perder os aspirados. Até foi dito, né? Não, é o último aspirado e tal. Mas a Porsche conseguiu aí, a Mercedes também. Hoje todas as montadoras, né? A Audi também. Com o R8, aliás, uma curiosidade aí, para quem não viu o nosso NBcast dos R8s, até eu comentei daquela youtuber alemã, a Sofia Kalate, que ela tem um R8, igual que a gente trouxe recentemente Amigos por Carros, mas anterior ao atual, que é o que ela tem, depois ela mostra o mais novo agora que lançou, né? Até ela fala sobre isso, o filtro de partículas que deixou o ronco mais abafado. Então, a questão que eles estão falando é exatamente, porque o motor agora é 4.0, tem o filtro de partículas, agora tem um carro mais pesado, mas uma coisa legal, que nesse vídeo do Henry Catchpole, junto com o Andreas Preuninger, que o Andreas Preuninger comenta, deixa eu te falar, existe uma coisa bem diferente hoje, porque antigamente, há 5 anos atrás, ele falou assim, porque o 981, como que você homologava o 981, o GT4? Você colocava o carro da maneira mais leve possível, né? Então você coloca ele sem rádio, o assento esportivo, cinto de 4 pontas, o freio de cerâmica, que é mais leve, o freio de aço, né? Esse carro que é a maneira que ele ia homologar. Aí ele falou, agora já não pode mais fazer isso. Agora, por lei, você tem que homologar o carro, digamos, da maneira mais, entre aspas, pesada. A maneira padrão, tá? Então ele falou, hoje esse carro 718, o GT4, ele foi homologado com rádio, sem a roll cage e com banco normal e com freio de aço. Porque ele falou, agora mudou todo o nível de homologação. Então assim, o peso que é divulgado, que a gente divulga, por ele ser 30 quilos mais pesado, ele falou, não, tem a questão do motor 4.0, tem a questão do filtro de partículas, mas o que eu te digo, pode colocar rádio, pode colocar o freio de aço, porque hoje mudou o nível de homologação dos carros. Hoje é bem mais complicado, então, por isso que o carro, você fala, pô, ele de 3.8 para 4.0 mas ganhou 30 quilos. Ele falou por conta dessa razão, então a gente tá vivendo alguns tempos sombrios, que pode falar sobre isso, ou talvez a despedida final, que eu fui vendo várias coisas, como eu falei, eu tô colocando no Twitter, eu fui descobrindo várias coisas e isso dá um pouco de lamentação, porque eu tô vendo um ciclo fechando, sabe, do que a gente tá vivendo. Então, estão restringindo cada vez mais, a Mercedes ainda tá cambaleando com motor diesel, desenvolveu totalmente para G, a Audi, engraçado, até o Chris Harris comentou que a Audi tá usando os motores diesel nas versões S, na SQ8, que a gente até fez um vídeo recentemente lá na Porsche, né, que tinha uma Q8 lá, a gente comentou da SQ8. A S5 é tudo motor diesel, é bizarro isso, pensando que as versões S da Audi é tudo diesel, né? Mas acho que é meio que talvez uma despedida de tudo aí, né? We have a different situation in homologation and typization processes that we had 5 years ago. So 5 years ago we could homologate the GT4 in its lightest possible spec that the customer can choose.
That means PCCB, sport bucket seats, deletion of radio, so the lightest possible spec. And that was the weight that we legally could take for homologation. Now it changed a little bit. You have to homologate the standard car with no boxes ticked. So with no boxes ticked, that may contain options that are lighter than the standard equipment. So it's comparing apples with pies then. Yeah? As coisas vêm evoluindo, né? Primeiro começou com os esportivos e hot hatches trocando os motores aspirados por turbo. A gente viu, eu que gosto bastante da Honda, né? Você vê um Civic Type R passar a ter motor turbo, dói. Né? Mas você entende, são restrições, outros tempos, a gente precisa evoluir nossa linha de pensamento também. A eficiência é outra, nível de ruído, nível de emissão, são coisas que a gente tem que também ter um pouquinho de consciência e lembrar disso, né? E assim, não perder a esperança, porque por mais que as coisas passem, e isso faz parte, né? É um ciclo, então essa abundância de carros aspirados tende a acabar, né? Assim como a abundância de carros mecânicos também hoje já é bem mais limitado, mas eles vão arrumar alguma outra coisa para entrar no lugar. Antigamente se falava assim, não, você quer ter um carro tocado, tem que ser mecânico. Tem que ser mecânico. Beleza. Você levava um automático para a pista, não, é uma bosta. Aí surgiram com o câmbio de dupla embreagem. Agora começou todo mundo torcendo o nariz, falou, não, isso aqui não sei. Hoje em dia, a gente escuta muito cara que vai pra track day, que anda carro na pista, que toca, sabe. O cara fala assim, hoje eu prefiro um PDK do que um mecânico. Hoje eu entendo a razão do PDK. Então é aquilo, né? No começo, todo ser humano é resistente à mudança e é um comportamento natural do ser humano mesmo. No começo você vai reclamar daquilo, mas depois com o tempo você vai começar a entender e você vai começar a se acostumar e talvez até a gostar daquilo. Então os motores turbo estão aí, tecnologia híbrida está aí, tecnologia elétrica está aí, motores a diesel, biodiesel, etanol voltando aí a figurar. Então a gente vai tendo alternativas e acostumem-se com isso. Isso não significa que o carro vai ser pior ou vai dar menos prazer de dirigir. Eu acho que uma coisa é compensada com outra, né? Faz parte, cara. Só que assim, cada vez que passa, eu tô vendo que... Lendo bastante coisa, né? Eu tava lendo hoje também sobre aquele carro do T50 lá do Gordon Murray. Ele falando só um spoiler aí, mas ele falando... A gente já tinha comentado já, acho que era um motor da Cosworth, que vai... Acho que é motor 3.9, V12, aspirado, girar 12.000 RPM. Eu tô tentando imaginar como que ele vai passar esse motor ainda no Euro 6, né? Lembrando que, pra quem não sabe, o GT500, o Shelby Mustang, ele foi banido da Europa, tá? Esse novo. Porque ele não passa no Euro 6. Então é uma lamentação, porque eles trouxeram... Estão exportando, né, pra Europa o Mustang, mas não o GT500. Não vão poder. Então é estranho, né? Mas vou continuar aqui mais alguns detalhes ainda. Lembrar que esse motor que está no GT4 e no Spider não são do GT3 RS nem do GT3. Eles falam que é mais uma evolução do 911 Carrera, o 3.0, tanto do modelo GTS ou desse do 992, né? Desenvolveram um motor totalmente novo. Como eu tinha falado, câmbio manual, no futuro um PDK. Então ele é um motor flat 6, né? 6 cilindros boxer, 4.0, são 420 cavalos, 35 HP a mais que o 981 GT4. O Dan do Piston Heads, o vídeo está na descrição, ele diz um negócio bacana. Porque antes esses carros eram tipo a versão mais leve que as normais, né? Tipo, são versão semipista. Na verdade agora nem tanto, porque você pensa, a versão normal é 4 cilindros, né? 2.0 na versão de entrada e 2.5 na versão top, nas S's, né? E agora na GT4 e no Spider é 6 cilindros, então é meio bizarro, né? Se parar pra pensar que a versão semipista acaba sendo mais pesada, de maneira geral. Então, bom, vai ter o pacote Club Sport que a gente tinha comentado, né? A gente tinha falado aí do cinto, da roll cage, do extintor de incêndio. Sobre referente à tocada, eu vi algumas coisas do Dan mesmo, do Pistol Heads, que ele é muito bom. Eu já conhecia ele, mas ele deu vários detalhes, como por exemplo, falou que o feedback no volante ele acaba sendo mais leve, a embreagem é bem mais leve que o GT4. Eu cheguei a pisar na embreagem do GT4, achei até meio duro, falei, putz, os caras estão com embreagem dura ainda, nesse mais novo tá melhor.
ele comenta uma coisa que ele esperava um pouco mais do ronco dos carros, especialmente do Boxster, mas ele acaba complementando lá, que é provavelmente por conta do filtro lá de partículas, né? O particulate filter, né? E deu pra perceber bem isso no vídeo lá que eu tinha falado do R8 da Zofia Calati, como ficou abafado o ronco do R8, né? Por outro lado, o Steve Sutcliffe comenta que o ronco do carro é horrível. E assim, não vou falar que é horrível, mas parece que o do 981 é mais bonito. E eu já não gosto do 981, eu acho o ronco meio esquisito. Não é aquele ronco bonito de 911, né? Mas então assim, vendo por vídeo, mas aqui no Brasil provavelmente o pessoal vai colocar um escape, né? Vamos fazer alguma coisa inotec, não sei, pra deixar um pouco melhor. Aliás, perdão, a maioria vai tirar o filtro de partículas, provavelmente, né? Aqui no Brasil, pra deixar o ronco, tipo, natural, mas só tirar o intermediário ali, vai, que atrapalha. Manda um Hyperflow Cats também? Também é catalisador que não catalisa, né? O de alto fluxo que a gente fala, né? Que mais? O Dan reclama da relação de marcha longa. Cara, eu vi muito proprietário de GT4 aqui no Brasil falando disso. Que putz, o problema é que assim, você tá num circuito, se você não entrar na curva nos hairpins de saída, cara, é uma bosta, porque você tá com giro baixo, o carro, cara, você se lasca, porque o carro não vai, assim. Não vai, não tem torque. Exatamente, não vai, então ele ainda reclama disso daí. Bom, o teto do Boxster é uma tranqueira, eu sempre falei isso. Outra coisa aí, o Henrique tinha falado, tem um motorzinho elétrico, no final tem. Cara, você já colocou a porra do motor elétrico? Fez o negócio direito, sabe? Mano, põe o teto, tipo teto, né, velho? Eu vou te falar que de peso não é possível que adicionar. Cara, até uns 15, 20 quilos vai, cara. Aumenta um pouco a força do carro. Não é? Tem umas coisas que eu não sei, velho. Eu acho que nesse ponto, eu acho que eles estão tentando. Não, vai seguir a tradição do teto ruim do Boxster mesmo, então vai ser coisa ruim, vamos manter coisa ruim. Dá essa impressão, sabe? Mas sei lá, né? 0 a 100, 4.2, máxima de 304, mais ou menos, velocidade final. E nesse carro a diferença dele também pro 981 é que agora tem um botão do auto blip, né? Que é o ponta-taco sozinho. Que antigamente, como é que era? Parece só no Sport normal. No normal. Sport Plus não fazia. Não, acho que não tem nem Sport Plus. Acho que era assim, Henrique. No modo normal ele fazia. Se você apertava o Sport, o auto blip ele não faz. Não, como é que era? O auto blip ele tinha, no modo Sport você não tinha como tirar o auto blip. Era um negócio assim. Mas é aquela questão também, eu entendo, que é tipo o negócio do Aventador, né? Que o pessoal fala, a redução no Sport é bem mais foda que o Corsa. É simples a resposta, porque não precisa no Corsa. O Corsa levanta o Sport ele levanta o giro lá em cima com tudo. O carro precisa o suficiente para ser mais rápido, sabe? Essa é a diferença do modo normal pro Corsa, né? Não será tiragem limitada e nem numerada, então baixa a periquita, galera do cartel aí. O Pröninger até falou, né? Ele falou assim, ó, tem gente falando que tá tudo vendido, tá? Ele falou, não, ele falou assim, o que pode ter vendido já é a produção de 2000, é o carro 19 e 20, mas vai ter o carro 2020 e ele falou possivelmente o 2021, talvez até 21. Então assim, ele falou, fica tranquilo que assim, vai ter disposição, pode ser que seu carro não seja entregue esse ano, mas pode ter mais pra frente, né? O Dan finaliza que eu vi levantando a questão se vale a pena pular do GT4, do 981, do 3.8 pro 4.0, do 718. Ele até fala que não, por questão de diferença. Ele até falou, se você usar no carro no dia a dia, provavelmente vai ter diferença. Mas no track dele, ele falou, acho que não vale a pena, não. Eu entendo o que ele falou também. E eu quero ir finalizando aqui aquilo que eu tinha falado. Provavelmente é o melhor custo-benefício que você pode ter num carro esportivo hoje, dentro da Porsche, né? Você pensar que você pode pegar uma versão mais próxima do carro de corrida, experiência mais pura, é no GT4. Teria fácil, provavelmente eu iria no GT4, mas eu estou olhando o Boxster, o 718 Spider, cacete, com outros olhos, sabe? Assim, de... Porra, não, nada mal, sabe? O 981 eu não gosto, detesto, quando passa você fala, credo, acho um traje esse carro. Mas já nesse, que já é uma versão conversível mesmo, eu falei, E mais um motivo para usar o Matheus, né? Porque ele falava aquilo que é semipista, não sei o que. Bom, esse aí é um semipista conversível, né? Mas um motivo que eu vou usar muito o Matheus. One of the big things people always wonder about is, well, what's the gearing like in this? Is it too long? And you do feel it, I have to say, out of the hairpin here, this is second gear. And it just
just doesn't quite sort of get onto its cam, as it were, quickly enough out of there. Eu também queria dizer por fim que hoje, né, de novo, você vem me perguntar assim, pô, Henrique, carro esportivo 0 km. Hoje é Porsche, não tem o que falar, não adianta, a gente pode ficar aqui argumentando, zoando, enchendo o saco do Matheus, mas hoje o produto zero para se comprar, se você quer um carro esporte, custo-benefício, é o Porsche, né, sem dúvida, se o Cayman GT4 chega nos 500, 550, é o carro para se comprar, se você quer ter uma experiência orgânica, se você é aquele cara que gosta de um carro tocado, você vai ter prazer de dirigir o carro, é o carro para se comprar hoje, e aproveita hoje, porque pode ser que daqui 2 anos seja um produto que não exista mais, né? Então, acho que esse é o recado que fica, né? Qualquer um dos dois que você escolher, você não tá indo num produto ruim, não. Eu talvez tenderia a ir no Cayman, por conta exatamente da tocada, talvez, né? Mas não condeno quem escolhe o 718, o Boxster Spider, o 718 Spider, porque você tem a vantagem de não ter o teto, né? Isso é legal, uma estradinha sinuosa no dia de sol, né? Chamar a atenção das meninas na rua, é bacana. Ô Henrique, talvez eu tenha a solução. Você tem que ter os dois. Aí no Boxster, porra, no 718 Spider, você coloca o mais confortável possível. Então, assento o banco mais tranquilo, sim, cinto normal, justo, não freio de cerâmica. O mais simples, o mais confortável por cima. Aí você pega um GT4 e arrebenta. Roll cage, coloca o bucket seats, Club né? Sport, o pacote Club Sport completo. Freio de cerâmica, eu não sei. Mas assim, deixa o mais extremo, entendeu? Aí você fala, não, eu tenho os dois. O Boxster eu uso na cidade e o Boxer não, cacete, o 718 Spider na cidade e o GT4 eu uso no circuito. Talvez seja a solução, né? Por um momento eu achei que você fosse falar, pegar o 718 Spider e fazer igual fazia nos Boxster 986 lá pra virar um Cayman. Aquela capota, nossa, lembra rígida, disso? linda. Nossa, tinha um opcional. Completo. Puta que pariu. Tinha um opcional, pra quem não sabe, tinha um opcional, assim, é que assim, nessa época tinha um opcional no 986 no Boxster, pra quem não sabe, antes de existir o Cayman isso, tá? Você tinha um opcional que você podia pedir capota rígida, mas só que ele era removível. Era uma capota rígida mesmo. Puta, mas onde você guarda? Não dá, tem que guardar em casa. É horrível, procure uma foto. Eu vou ver se eu acho. Bom, deve ter foto no Google, vou procurar no que estiver editando. É horrível a capota. Porque o carro fica, nossa, o cara me compra um carro conversível e compra essa capota. É horrível, sabe? Tipo, não, mas é o que tinha antes de lançar o Cayman. Acho que aí os caras viram, agora tentemos atender a emergência, agora a gente precisa lançar um modelo, né? Que aí, no caso foi o Cayman. Eu quero só levantar uma curiosidade aqui, se você sabe de onde veio o nome Cayman. Putz, é jacaré, não é? Então, não é da Ilha Cayman, aqui o momento Medio Wild aqui é um animal dentro da família dos aligatores. E até exatamente. gerou um processo com a Crocs. Olha que legal isso aí. Sério? Porsche? Sério, cara. Em 2009 a Crocs processou a Porsche, achando que poderia ganhar, mas não, né? Óbvio que não, né? Nossa, eu não sabia disso. Bom, depois daquela aqui da carroceria Superleggera ter processado a Lamborghini por ter usado o Superleggera na Gallardo, não poder mais usar, né? Então, talvez seja por isso que a Huracan só tem performante, né? Performante Spider. Eu acho bonito esse nome, performante. Acho mais bonito que o Superleggera. Também acho. Faz muito mais sentido. Uhum. Even though the roof is off, there is so much of rigidity in the chassis, there is absolutely no flex. And I think of the two, this is definitely my pick. It's a lot more evocative, a lot more emotive, and it's just more engaging, especially because of that open roof. You can enjoy that engine sound and the landscape so much better just because it's a cabriolet, and you're not sacrificing any of the flexibility or the chassis because of that. Fala pessoal, meu nome é Matheus e se eu tivesse a oportunidade e as condições financeiras de comprar um carro 0 km amanhã, eu tenho certeza que seria um Cayman GT4. Como vocês devem ter percebido, eu não gravei ao mesmo tempo que o Henrique com o Will. Eu estou gravando agora sozinho e eu vou tentar resumir o assunto relacionado ao 718 Cayman GT4 e o 718 Boxster Spider. Eu acho que o Henrique e o William já falaram muito bem de todas as questões de emissão, deram todos os dados dos carros. Então eu vou primeiro agora, vou tentar dividir isso em duas partes.
eu vou primeiro falar da parte motorsport, né? Já que eu sou o cara chato, ou melhor, o cara louco que acorda às 4 horas da madrugada de domingo para ver uma corrida no Japão. E não é sempre que a gente fala a respeito de um carro de rua que tem uma versão de competição, de corrida, né? Então, como vocês sabem, essa está sendo a segunda geração do Cayman GT4, né? Tivemos o 981, agora a gente está tendo o 718, e a Porsche fez a mesma coisa que ela fez em 2015 com esse carro. Desculpa, com o carro antigo, com o 981. Eles lançaram uma versão de corrida, ou também exclusiva só para uso na pista, porque, vou até pedir para o Will colocar na descrição, vão ter 2 vídeos muito legais do Misha Charodin, o famoso Boosted Boris, que está lá em Nürburgring, a gente sempre fala dele, e ele teve o contato exclusivo com 2 versões do Cayman GT4 Club Sport, a versão Competition e a versão Club Sport MR. Você pode encomendar direto, isso que é importante falar, nos vídeos vocês vão perceber, você pode chegar em qualquer centro Porsche, em qualquer concessionária Porsche do mundo, não precisa ser necessariamente um departamento Racing Motorsport da Porsche, você pode encomendar 2 versões do Cayman GT4 Club Sport. A primeira dela é a versão Track Day e a outra é a versão Competition. A versão são 2 versões baseadas no mesmo carro, só que elas são um pouco diferentes. A Track Day, como vocês devem perceber pelo nome, ela é focada mais no cara que quer ter... a melhor forma de descrever seria um carro de corrida para usar no Track Day, e a versão Competition é mesmo o cara que está comprando um clube esporte com a intenção de competir em algum campeonato ao redor do mundo ou no país que ele mora. Se eu não me engano, as versões começam em 130 mil euros, a versão Track Day, e a versão Club Sport ela começa em 157 mil euros. O que eu fiquei muito surpreso a respeito do vídeo do Misha, desse primeiro vídeo, que ele fala do Track Day e do Competition, cara, ele tá com um engenheiro da Manthey. Para quem não sabe, a Manthey ela é o braço motorsport da Porsche. Ela atende, lógico, a divisão GT, a divisão Motorsport, mas eles são os caras que meio que cuidam do running, né? Eles que fazem a coisa andar. Eles são responsáveis pelo GT3R de corrida em alguns campeonatos de endurance, e eles também fazem o running do RSR, que corre no WEC, né? As 24 horas de Le Mans. Então o que acontece? Você pode encomendar esse carro e ele vai passar pelas mãos da Manthey. Ela cuida de todo o acerto do carro e eles vão enviar esse carro no lugar do mundo onde você esteja. O que eu achei muito interessante que o William vai estar escutando agora na edição, ele vai dar risada, acho que vocês também. Eu tenho o sonho de ter um dia um carro de corrida e participar de algum campeonato, de alguma competição de corrida única, como é o caso, por exemplo, das 24 horas de Le Mans, tem as 1000 milhas brasileiras também, que acontece no Velocitar, acontece em Interlagos, né? As 1000 milhas de Interlagos é uma corrida que eu tive contato com algumas pessoas que participaram, se realmente é uma coisa que eu queria arriscar das minhas listas dos sonhos um dia de participar dessa competição. E, cara, o que eu achei muitíssimo interessante é que o custo de você rodar com esse carro é de 1 euro para cada meio quilômetro rodado. Então, para cada 1 quilômetro que você roda com esse carro, você pagaria 2 euros. Então, isso é extremamente barato em termos de carro de corrida. E outra coisa que é interessante, a versão de corrida e tanto a Track Day, que é basicamente são 2 versões do Club Sport, elas usam o motor do GT4 de rua e que está ali casado com o câmbio PDK. Atualmente você só consegue encomendar o GT4 e o Boxster Spider de rua com câmbio manual, mas o Andreas Preminger falou que a partir do ano que vem esse carro vai ter a opção, nas versões de rua vai ter a versão com câmbio PDK. Então o que acontece? Outra coisa que assusta muito as pessoas, às vezes eu brinco com o William, puta, nós vamos montar a equipe de corrida, ele fala, meu, você é louco, quanto custa a manutenção, quanto custa o quilômetro rodado, não é nem quilômetro rodado, é a hora rodada desses carros, porque você basicamente recebe lá, você compra um carro de corrida, você recebe da fábrica, ó, daqui 10 horas, daqui 100 horas, daqui 50 horas, tem todos os intervalos de manutenção e tem um preço fixo. Isso é muito caro num carro de corrida. E o que acontece? Como o GT4 ele usa de certa forma o câmbio PDK, que é um câmbio de rua, e o motor do GT4 e do Boxster Spider, que são carros de rua, eles não têm
um serviço agendado. Então, basicamente, você... Cara, você anda até aquela porra explodir, basicamente. Então, o que acontece? Você não tem que fazer uma manutenção ali, sabe? Arrisca não, tipo, programada. Você simplesmente leva o carro, você não leva o carro numa equipe de corrida, você leva na Porsche, você leva numa concessionária Porsche porque é um motor de rua. Então eles conseguem fazer a manutenção de um carro de corrida no mesmo lugar que eles fazem a manutenção de uma Cayenne. E isso pra mim, eu não tinha assistido esses vídeos do Misha, eu fiquei muito impressionado. Isso foi resumidamente da versão Club Sport e da versão Track Day, né? O que vai ser diferente de uma para outra, a versão Competition do Club Sport, né? A versão Competition é voltada para competição, ela vai ter os macacos hidráulicos, ela vai ter um sistema de repressão de fogo já todo construído no carro, para cabine, para motor. A suspensão é diferente, é uma suspensão que permite 3 níveis de ajuste. A suspensão do Track Day é um pouco menos complexa, mais simples. Eles têm um tanque de combustível maior, de 120 litros, se não me engano. A versão Track Day é só de 80 litros, então muda uma coisinha para outra, mas via Manthey você consegue colocar todos os opcionais do Competition no Track Day. Então isso para mim eu já achei genial. Todo equipamento, se você compra esse carro, eu vou competir. Então, tipo, eu não preciso contratar uma equipe de corrida. Basicamente, você e mais alguns amigos, se vocês tiverem a vontade, o conhecimento e, de certa forma, dinheiro para rodar com esse carro, você consegue comprar pela Manthey todos os equipamentos. Então, você consegue comprar os torquímetros para apertar a roda, você compra o galão de ar comprimido para fazer o macaco hidráulico funcionar, você compra o sistema de alinhamento do carro para alinhar o carro. Então, são muitas coisas que você consegue transformar esse pacote. Cara, são menos de 200 mil euros por esse carro, entendeu? Então, tudo bem, 200 mil euros é muita coisa, mas se você for comparar com outros carros de corrida dessa categoria GT4, eu achei assim, sabe, puta que pariu, dá pra fazer, entendeu? Tipo, ganhar na Mega Sena é muito difícil, mas se você ganhar na Mega Sena, ou mesmo se você tiver, sabe, trabalhar, batalhar pra ter dinheiro, for mesmo uma paixão, eu quero ter um carro de corrida, eu quero entrar numa competição, ser competitivo, cara, a minha frase de abertura que vocês escutaram no começo foi que se fosse para comprar um carro 0 km hoje, se eu tivesse o dinheiro, a oportunidade, seria um Cayman GT4 pelos motivos que eu vou explicar mais para frente agora. Cara, dá para falar que se eu pudesse comprar um carro de corrida, provavelmente seria um Cayman GT4, porque, sabe, as coisas ali realmente eu acho que daria para funcionar você trabalhando aquilo com amigos, entendeu? Tipo, se o Henrique e o William falar, mano, vamos entrar numa corrida aí, dá pra gente fazer. Precisa ter a grana, né? Então, quem sabe um dia, né? Um carro patrocinado pelos exclusivos no Brasil, já pensou que legal? E que mais temos para falar? Tem a versão MR. A MR seria para Manthey Racing. Ali você vai ter alguns pacotes que você basicamente, resumidamente, dá pra gente falar muito mais disso, mas você consegue num pacote homologar esse carro para competições internacionais, porque o Club Sport Competition você consegue homologar ele na categoria GT4, mas isso é por um campeonato GT4 meio que homologado pela FIA, e tem alguns outros órgãos de homologação, que é o caso da SRO, que você precisa estar comprando um pacote da Manthey, fica ali na casa dos 28, 27 mil euros em cima de um carro do Competition, mas você consegue converter, vamos supor, eu comprei o Club Sport Track Day só para andar em Track Day, eu quero agora correr com o meu carro mesmo, você consegue converter ele de Track Day para Competition. De Track Day para... de própria Competition ou mesmo MR. O MR ele vai ter vários... isso é muito legal também, porque é a filosofia Porsche. O que eles fazem? Até o William brinca, meu Deus, nós vamos montar uma equipe de corrida, por que a gente vai comprar uma Ferrari, vamos comprar um Porsche? Cara, vamos comprar um Aston Martin, que é o carro mais, entre aspas, zoado que teria para você correr, porque os caras vão ter que meter lastro nos outros carros, na Ferrari, na Porsche, na Lamborghini, porque o carro é mais bem pensado, de certa forma. Aí, já sabendo disso, que esse carro vai receber um lastro, o que a Manthey faz no MR? Eles colocam capô de carbono, para-choque de carbono, porta de carbono, paralama de carbono,
e algumas outras coisinhas de fibra de carbono para deixar o carro mais leve possível, porque o lastro eventualmente vai fazer, entre aspas, menos efeito, assim, vai afetar menos a dirigibilidade e a dinâmica do chassi. Então, do MR é basicamente isso que tem para falar, e tem um pacote Trophy também pelo Clube Sport MR, que é para correr numa categoria específica do VLN, que é o campeonato de endurance baseado em North Life. Então, de carros de corrida, resumidamente, foi o que eu consegui fazer melhor para vocês. Agora vem a parte nojenta, que é o Matheus Martins, Porcheiro, falando de um Porsche semipista. Vamos lá. Puxando um pouquinho lá para trás, em 2015, quando lançou o 981, eu brilhava o olho de ver esse carro pessoalmente, em pensar de um dia, num universo paralelo, o Matheus, que mora na Europa, tem um GT4 e dirige pela Europa, visitando pistas de corrida espalhadas por toda a Europa, virando tempo, se divertindo todo final de semana. Por que que eu falo isso? Ah, Matheus, 911. Por que você não fala do 911? Cara, GT4, o Cayman, né, se for pensar, Matheus Porcheiro falando, de certa forma ele corrige um problema no 911, que é o motor na posição do Fusca, sentado lá atrás em cima do eixo traseiro. O Cayman e o Boxer, eles têm o motor no meio do carro. De certa forma seria, entre aspas, que a gente ainda pode discutir isso mais pra frente, a posição dinamicamente mais correta entre aspas de novo. Aí o que acontece? Os caras pegam a plataforma do Cayman, que sempre foi meio estrangulada justamente para não brigar ali na mesma casa, tipo, brigar irmão com irmão, filho da mesma mãe, Porsche com 911 e Cayman. Então o que acontece? A GT4 finalmente colocaram o carro à disposição do departamento GT e Motorsport, né, da Porsche, Andreas Preuninger, que até, lembrando agora, nós temos que proteger Andreas Preuninger e o Henry Catchpole a todo custo. Esses dois caras são tesouros automobilísticos da humanidade. Vocês devem já ter escutado do que eles falaram aí com o Will e com o Henrique. Então, pegamos um carro com, entre aspas de novo, a melhor posição dinâmica de chassi possível, tratado pelo departamento GT, com suspensão, no caso do GT4 981, suspensão dianteira do GT3, câmbio manual, acerto de suspensão geral do carro voltado para a pista mesmo, num pacote que você conseguia ter um pacote Clube Sport com gaiola, bancos, o Lightweight Bucket Seats, que é o banco concha fixo, que é o mesmo banco do 918 Spider, que na época teve um problema de entrega do GT4 981, porque eles estavam ainda produzindo o 918, é o mesmo banco, a demanda foi muito grande e, cara, nesse pacotezinho perfeito, eu sempre falei, o GT4 é o kit, essa é a palavra, é o kit, é o conjunto perfeito para você ter essa filosofia de ir pegar um final de semana, ir para um track day, e eu peguei um carinho pelo GT4 que eu pensava, cara, ele ganhou como o melhor Driver's Cars da Evo, acho que em 2015. Cara, é aquele carro que você vai, eu imagino assim, ele vai ser o seu amigo, sabe? Você vai ter uma relação íntima com aquele carro, você vai aprender tudo que aquele carro pode te oferecer. Então, pensando, eu vou pra pista, cara, você consegue ajustar suspensão, você consegue ajustar toda a suspensão para o seu jeito peculiar de guiar o carro, sua preferência de guiar o carro. Você consegue mexer na parte aerodinâmica do carro, então mais downforce, menos downforce, você consegue mexer à frente para trabalhar com a traseira, você mexe nos ajustes de barras ali embaixo, da rigidez do carro. Então é uma ferramenta mesmo para o entusiasta de track day, para o entusiasta de pista, cara, num pacote assim maravilhoso. E por que eu falo disso? Criar uma relação, cara, é o carro perfeito. Cara, acordei de manhã, um domingo de manhã, quando o dia nem nasceu ainda, tá todo mundo dormindo, a cidade tá vazia, a estrada tá vazia. Cara, acorda, toma um café, vai pra garagem, liga aquele carro,
sabe, pega uma estradinha, você, som desligado, pra você curtir aquilo. A experiência que eu tô querendo chegar, entendeu? Eu nunca andei, eu nunca dirigi, mas as pessoas que eu converso, que têm o carro, guiaram o carro, eles falam, cara, é isso que me transmitiram do GT4 até hoje. E pra ganhar o Evo Drivers Cars, cara, tem que ser um puta carro. Entendeu? Porque a competição que os caras juntos, eles são... Isso fica pra outra história, mas é basicamente isso que eu quero chegar. Então isso falamos do 981, agora vamos pro 718. Pega uma plataforma do 718 e você para pra pensar. O 718 com o motor 4... O Cayman S com o motor 4 cilindros 2.5 turbo, ele é 2 segundos mais rápido que o GT4 981 Northlife. Tudo bem. Mais torque, chassi, uma evolução de chassi e câmbio PDK, 2 segundos. Mas nós estamos falando tipo de uma versão que não é semipista, entendeu? Ele é desenvolvido em pista, mas ele não tá pensado nessa pegada de carro semipista de virar tempo. Então já começa por aí. Aí a gente pega o motor do Carrera 9912, 3.0 turbo, tira as turbinas, tira um monte de coisa, coloca aquilo no departamento GT, os caras mudam tudo aquilo, todas as características do motor, ele é baseado nesse bloco 3.0 biturbo, mas tiram as turbinas, fazem todo o tratamento pro Euro 6, que os meninos já devem ter falado, e aumenta a cilindrada de 3.0 para 4 litros, aquela cilindrada mágica. 420 cavalos, 35 cavalos a mais que o 981, 4.0 comparado com o 3.8, mais torque. Cara, melhoraram ainda mais a receita. Eu não tenho muito o que falar, eu não vou ficar me esticando aqui, eu tô falando sozinho dentro do meu carro, aqui, dentro do meu quarto. Pra mim é de novo isso, é a mesma receita no melhor carro que você pode comprar hoje, sem ser um GT3, para você criar aquela relação, tipo, é aquela plataforma neutra, equilibrada do motor central que você consegue brincar. Ele te perdoa bastante, ele te ensina muita coisa. Então na pista você vai aprender a melhorar como piloto, entender como aquela plataforma funciona e você vai, a volta por volta, você vai ficando mais íntimo com o carro, entendendo melhor como a plataforma funciona, com aquele câmbio mecânico ali, sabe, coisa purista mesmo, aspirado. Cara, ninguém tá fazendo isso no momento, ninguém te oferece hoje um carro com motor aspirado e câmbio manual. Até um tempo atrás você tinha hot hatches, agora tá todo mundo turbo, tá todo mundo com câmbio de dupla embreagem. O Megane agora, sabe, com o Megane RS com câmbio de dupla embreagem. Então eu já falei que a proposta semipista do GT3 ia ser uma proposta meio romântica, que você tem hoje, cara, turbo, tá todo mundo indo turbo. GT2 RS é o carro mais rápido de semipista da Porsche, de rua, né? Por causa do motor ser sobrealimentado, então é um pacote muito especial isso. Você tem um motor 4.0 aspirado com câmbio mecânico. Ano que vem esse carro vai vir com câmbio PDK e ele vai ser uma arma, esse carro nessa plataforma com câmbio PDK. Vai ser ainda mais rápido. O GT4, do jeito que a gente conhece ele hoje, o 718 GT4 com câmbio manual, ele é 12 segundos mais rápido que o GT4 antigo em Northlife. Então, cara, melhoraram ainda mais a plataforma, realmente é um carro muito especial. A Stuttgart, sempre que a representante ainda é representante Porsche no Brasil, sempre trouxe muitas unidades. Agora com a Porsche subsidiária no Brasil, da fábrica da Alemanha mesmo aqui, a gente vai ver muito desses carros. Recentemente eu e o Henrique, a gente bateu papo com o proprietário atual do 981, porcheiro entusiasta. Já praticamente, só não depositou ainda o dinheiro, porque não estão aceitando depósito ainda, pelo menos até o momento que a gente está falando com o cara. Cara, esse é um carro muito especial. É um carro que vai ser um Model Class, já nasceu como Model Class na minha opinião. E muito especial mesmo. Vou resumir por aqui. Mais eficiente. Cara, os caras... É a mesma coisa, você consegue mexer com a suspensão, você consegue, trabalhar com a aerodinâmica na frente, atrás, para suas preferências. Genial. Você consegue colocar pacote Cruise Sport, você consegue colocar os bancos 918. Cara,
o carro, na minha opinião, sabe? Eu gosto muito do 911, mas o carro que me fez gostar da Porsche, que iniciou essa paixão foi o GT3.8, o 9972, e quando o GT4 981 chegou aqui no Brasil, o GT4 Zero era mais ou menos o preço do GT3 3.8 9972 usado, né? Chegava. Eu confesso que só andando mesmo nos carros para decidir, porque eu fiquei muito fã dessa plataforma do GT4. Tive a oportunidade em vários track days, quando o carro lançou aqui, é uma plataforma genial. E para finalizar temos o Boxster Spider, que agora realmente é um GT4 conversível, né? Antes o 981 não era tanto, a suspensão dianteira era derivada do Carrera, em vez de ser derivada do GT3, o subframe ali traseiro era meio diferente, e agora é a mesma coisa no GT4 como é no Spider. Cara, eu sempre tive um pouquinho de preconceito com o Boxster, mas alguns anos atrás, conversando com o proprietário de GT3 991, o 3.8, né, o Mark I, ele tinha o GT3 e tinha o Boxster GTS, não era nem o Boxster Spider 981. Ele falava, cara, o GT3 é mais emocional, mas o Boxster GTS é mais na mão, é mais tesão de guiar. Então isso aí já diz muita coisa. Então o Spider, desde do Boxster Spider 981, eu comecei a olhar com outros olhos para a plataforma Boxster. Tendo viajado agora por Rennsport ano passado, você vê essa tradição do motor central o próprio 718 RSK, né? Por isso que o 718 tem esse nome, é uma homenagem. 550 Spider com motor central, você pega o 917, 908, 910, 904 com motor no meio do carro, sabe? É um carro que hoje eu olho, cara, realmente tem aí uma tradição, tem toda uma história lá atrás. Eu acho que eu vejo até com mais pedigree hoje um Boxster GTS, um Boxster Spider, principalmente Spider. Porque os caras lá, o Speedster, os caras lançaram por uma questão 356 Speedster, né? Lançaram por uma questão de marketing, de mercado americano, né? Temos aí 250 Califórnia para provar como o mercado americano era importante, e começou por uma questão de estilo e lifestyle, o conversível, e no fim das contas tinha gente comprando o 356 basicão, porque era a configuração mais leve que tinha, e pelo fato do carro não ter o teto, ele era ainda mais rápido, mais leve para ser usado na pista, então tem toda uma tradição motorsport desde lá de trás, desde o 356, mais para trás ainda do 718 e do 550 Spider. Então, mesma coisa, difusor traseiro, ali aerodinâmica, efeito solo embaixo do carro, mais aerodinâmica na traseira comparada com o 981. Cara, resumidamente, o Boxster Spider atual com esse motor 4.0 e câmbio manual é um mini Speedster, é um mini 911 Speedster. O que ele vai perder seria simplesmente o motor do GT3. Então, mais do que especial, se tivesse a grana, a oportunidade, teria os dois. O GT4 para ser o brinquedo de track day e o Spider para ser aquele carro para passear no final de semana com a morena, com a capota baixada. E é isso, não tenho mais o que falar. Eu tentei fazer isso em 10 minutos, não sei quanto tempo deu. Will, desculpe pela edição. Espero que vocês tenham gostado, e é isso. Até um próximo NB Cash. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Até. Falou, valeu, tchau, tchau.